Vindo para cá, passei pela Redânia e por Novigrad. Comenta-se por lá que não faltam pessoas em Vizim que consideram o rei Vizimir um libertador e um rei de verdade. Só que a mim, prezado Sr. Ostrit, nada interessa a política, nem a questão sucessória de tronos, tampouco golpes palacianos. Estou aqui para executar uma tarefa. Será que nunca ouviram falar do sentimento de obrigação ou de simples honestidade? De ética profunda? Não sabe a quem você está se dirigindo, seu vagabundo? Exclamou Ostrit, colocando a mão no punho da espada. Basta! Não tenho o hábito de discutir com qualquer um. Quem é você para me falar de ética, de moral e de códigos de comportamento? Um João Ninguém que, assim que chega, mata duas pessoas? Alguém que se curva em mesuras diante de Foltest, enquanto às suas costas barganha com Velerade como um assassino de aluguel? E é você que se atreve a erguer a cabeça diante de mim? Quer bancar um versado, um grande mago, um feiticeiro? Você, um bruxo imundo? Suma daqui antes que lhe acerte as fuças com a lâmina de minha espada. O bruxo não se moveu, respondendo calmamente. É o senhor que vai sumir daqui, Sr. Ostrit. O magnata deu um passo para trás e sacou sua espada. Foi você que pediu isso, feiticeiro. Vou matá-lo. De nada lhe servirão seus truques, pois disponho de uma pedra tartaruga. Geralt sorriu. A reputação do poder das pedras tartaruga, que não passavam de matérias minerais formadas pela ação das águas, de formato oval e com ranhuras na superfície, era tão disseminada quanto falsa. O bruxo, porém, não quis perder tempo com fórmulas mágicas, menos ainda em cruzar a lâmina de prata de sua espada com a de Ostrit. Esquivou-se dos movimentos giratórios da arma do magnata e desferiu-lhe um golpe na testa com o punho da manga adornado de tachões de prata. 6. Ostrit recuperou os sentidos em pouco tempo. Olhou em volta na mais completa escuridão. Não podia ver Geralt parado a seu lado, mas deu-se conta de onde se encontrava e soltou um horripilante grito de terror. Cale-se, senão você vai atraí-la antes do tempo, ordenou-lhe o bruxo. Seu assassino maldito, onde você está? Desate-me imediatamente, seu desgraçado. Você será enforcado por esse crime, filho de uma cadela. Cale a boca! Ostrit arfou pesadamente. Você vai me deixar aqui, assim amarrado, para que ela me devore? Perguntou em voz mais baixa e murmurando um palavrão. Não, respondeu o bruxo. Vou soltá-lo, mas não agora. Seu canalha, sibilou o magnata. Para distrair a Estrige? Ostrit calou-se. Bruxo? Sim. É verdade que eu quis derrubar Foltest, e não fui o único. Mas apenas eu desejava sua morte. Queria que ele morresse em sofrimentos mais profundos, que perdesse a razão, que apodrecesse. E sabe por quê? Geralt permanecia calado. Porque eu amava a Ada, a irmã do rei, a amante do rei, a puta do rei. Eu estava apaixonado por ela. Bruxo, você ainda está aí? Estou. Sei o que está pensando, mas não foi assim. Quero que acredite que não lancei mão de feitiço algum. Não tenho conhecimentos no campo da magia negra. Apenas uma vez, tomado de ódio, eu disse... Bruxo, está ouvindo? Sim. Foi a mãe deles, acho que foi ela. Ela não aguentava mais ver Ada e ele... Não fui eu. Somente uma vez, sabe? Tentei persuadir Ada, mas ela... Bruxo, eu perdi a cabeça e disse... Bruxo, teria sido eu? Agora, isso não tem mais importância alguma. Bruxo, falta pouco para meia-noite?
pouco. Solte-me. Dê-me mais tempo. Não. Ostrit não ouviu o rangido da lápide se movendo sobre a tumba, mas o bruxo sim. Inclinou-se e cortou com um punhal as cordas que o amarravam. O magnata não perdeu tempo. Levantou-se de um pulo e, cocheando sobre os membros enrijecidos, se pôs a fugir. Sua visão se acostumara o suficiente à escuridão para enxergar o caminho que lhe levava do salão principal à saída. A cripta saltou do chão, caindo com estrondo. Gerald, prudentemente escondido detrás da balaustrada da escadaria, viu a encurvada silhueta da estrige correndo ágil, rápida e certeiramente atrás do retumbo das botas de Ostrit, sem emitir som algum. Um monstruoso grito frenético rasgou a noite, sacudiu os muros do castelo e pairou no ar por muito tempo, ora se erguendo, ora caindo, vibrante. O bruxo não conseguia calcular a distância, seu exacerbado sentido de audição o confundia, mas percebeu que a estrige alcançara o alvo muito rápido. Rápido demais. Saiu do esconderijo e plantou-se no centro do salão, junto do acesso à cripta. Desembaraçou-se do manto, agitou os ombros para ajustar corretamente com lâmina de prata e vestiu as luvas de esgrima. Dispunha ainda de um pouco de tempo. Sabia que a estrige, embora saciada após o último plenilúnio, não largaria tão cedo o cadáver de Ostrit. Para ela, o coração e o fígado constituíam valiosos alimentos para os longos períodos de letargia. O bruxo aguardava. Calculava que faltavam ainda em torno de 3 horas para o amanhecer. Aguardar o canto do galo apenas o confundiria. Aliás, provavelmente não existiam galos nas redondezas. Ouviu-a. Avançava lentamente, arrastando os pés pelo chão. Depois, conseguiu vê-la. A descrição fora correta. A desproporcionalmente grande curto era circundada por uma emaranhada e retorcida auréola de cabelos vermelhos. Os olhos brilhavam na escuridão como 2 tições. A estrige estava imóvel, com os olhos fixos em Gerald. De repente abriu a bocarra, como se quisesse gabar-se das fileiras de alvas presas pontudas, e logo a fechou com um estrondo que lembrava o som da tampa de um baú se fechando. Em seguida saltou do lugar em que estava, sem tomar sequer um impulso, e tentou acertar o bruxo com as garras ensanguentadas. Gerald pulou para o lado e fez uma pirueta. A estrige roçou nele, também rodopiou e rasgou o ar com as garras. Sem perder o equilíbrio, voltou a atacar imediatamente, mesmo antes de completar o giro, mirando o peito de Gerald. O riviano saltou para o lado, pios em sentidos opostos, confundindo a estrige e desferindo-lhe na cabeça uma pancada com as puas de prata fixadas na parte externa da luva. A estrige lançou um grito terrível, preenchendo o castelo com um eco retumbante. Encolheu-se no chão e começou a uivar de maneira surda, ameaçadora e furiosa. O bruxo sorriu maliciosamente. Conforme esperara, o primeiro teste fora positivo. A prata revelara-se tão fatal à estrige quanto a maior parte dos monstros trazidos à vida por feitiços. Portanto, havia uma chance. A besta era como as outras, o que poderia garantir um desenfeitiçamento, além de fazer com que, como último recurso, a espada de prata lhe salvasse a vida. A estrige não demonstrava pressa em iniciar novo ato devagar, arreganhando as presas e babando horrivelmente. Gerald recuou andando em semicírculo e colocando os pés com cuidado um após o outro, ora acelerando, ora desacelerando as passadas, com o que tirava a concentração da estrige e lhe dificultava tomar impulso para um salto.
Ao mesmo tempo que se movia, o bruxo ia desenrolando uma fina, comprida e sólida corrente com um peso na ponta. A corrente era de prata. No momento em que a estrige iniciou o salto, a corrente sibilou no ar e, contorcendo-se como uma cobra, enroscou-se nos ombros, no pescoço e na cabeça do monstro. A besta desabou por terra no meio do pulo, soltando um uivo de perfurar os tímpanos. Agitava-se convulsivamente no chão, berrando, desesperava-se de raiva ou da dilacerante dor provocada pelo odiado metal. Geralt estava satisfeito. Se quisesse, não teria dificuldade em matá-la. No entanto, não desembainhou a espada. Até aquele momento, nada no comportamento da estrige dava motivo para duvidar de que seu caso fosse incurável. Geralt recuou a uma prudente distância e, sem tirar os olhos do vulto que se agitava no chão, respirou profundamente, concentrando-se. A corrente se rompeu. Os elos de prata voaram por todos os lados como gotas de chuva, tilintando ao caírem no chão. Cego de raiva, o monstro lançou-se ao ataque. Geralt aguardou calmamente e traçou com a mão esquerda erguida o sinal de Ard. Uns passos para trás, como se tivesse sido atingida por um martelo. Mesmo assim, manteve-se de pé, estendeu as garras e arreganhou as presas. Os cabelos se arrepiaram e ficaram se agitando como se estivessem expostos a uma ventania. Apesar de mover-se lenta e penosamente, avançava. Geralt ficou preocupado. Se, de um lado, não esperava que esse sinal tão simples pudesse paralisar por completo a besta, de outro, não imaginara que ela pudesse superá-lo com tanta facilidade. Não podia sustentar o sinal por muito mais tempo. Era exaustivo demais, e o monstro tinha menos de 10 passos para percorrer. Desfez subitamente o sinal e pulou para um lado. A surpreendida estrige não conseguiu interromper o avanço, perdeu o equilíbrio, caiu, deslizou pelo chão e rolou a entrada da cripta. Seus uivos infernais podiam ser ouvidos do lado de fora. Para ganhar tempo, Geralt correu para as escadas que levavam à galeria. Não estava ainda na metade dos degraus quando a estrige saiu da cripta, arrastando-se como uma enorme aranha negra. O bruxo aguardou até ela começar a subir, pulou a balaustrada e saltou para o piso. A besta virou-se no degrau e se atirou sobre ele num salto inimaginável de mais de 10 metros de distância. Já não se deixava mais iludir por suas piruetas. Por 2 vezes suas garras arranharam o colete de couro do Riviano, mas outro violento golpe das puas de prata a fez cambalear. Sentindo uma crescente onda de raiva, arqueou o corpo para trás e desferiu um violento pontapé no flanco da estrige, derrubando-a no chão. O uivo que ela soltou foi mais alto que todos os anteriores, fazendo parte do reboco do teto desabar. A estrige ergueu-se, tremendo de incontrolável fúria e desejo de sangue. O bruxo a aguardava. Havia desembainhado sua espada e descrevia com ela círculos no ar. Passou a andar em torno da besta, prestando atenção para que os movimentos da espada não estivessem alinhados com o ritmo e o tempo de suas passadas. O monstro não saltou. Aproximou-se lentamente, seguindo com os olhos o brilhante rasto da lâmina de prata. Geralt parou de repente e ergueu a espada. Desconcentrada, a estrige também parou. Círculo com a lâmina e deu um passo na direção dela. Depois, mais um. E então, um salto, girando rapidamente a espada sobre a cabeça do monstro. A estrige se agachou e começou a recuar em zigue-zague. Geralt estava novamente próximo, a lâmina da espada cintilando. Nos olhos da besta surgiu um brilho maligno, e por entre suas presas cerradas saiu um som rouco.
Continuou a arrastar-se para trás, movida pela concentrada força de raiva, maldade e violência que emanava daquele homem e a atingia em ondas, infiltrando-se em seu cérebro e em suas entranhas. Apavorada a ponto de sentir uma dor até então desconhecida, soltou um fino grunhido e, dando meia volta, saiu correndo desorientada para os labirínticos corredores do castelo. Gerald ficou sozinho no centro do salão. Como demorou, pensou, até aquela dança à beira do precipício, aquele louco e macabro balé bélico chegar ao objetivo desejado. Permitir-lhe atingir a paridade psíquica com sua oponente, alcançar o mesmo nível de concentração de força de vontade que transbordava da Estrige, daquela força de vontade maligna e doentia da qual ela surgira. O bruxo ficou arrepiado só de se lembrar do momento em que absorveu em si aquela carga de maldade para usá-la como um espelho contra o monstro. Jamais se defrontara com tamanha concentração de ódio e loucura assassina, mesmo entre os basiliscos, que gozavam da pior fama nesse quesito. Tanto melhor, pensou, ao se dirigir para a entrada da cripta, poça negra no piso do salão. Tanto melhor, pois, quanto maior a carga negativa que ele absorvera, mais violento for o golpe sofrido pela Estrige. Isso lhe dava mais tempo para agir antes de a besta se recuperar do choque. O bruxo tinha dúvidas se conseguiria fazer mais um esforço como aquele. O efeito dos eles ia minguando, e ainda faltava muito para o amanhecer. Se o monstro chegasse à cripta antes da aurora, todo o esforço teria sido em vão. Desceu as escadas. A cripta era pequena e continha 3 sarcófagos. O primeiro, logo à entrada, tinha a lápide aberta pela metade. Gerald pegou o terceiro frasco, sorveu seu conteúdo e entrou no sarcófago. Como esperava, era duplo para mãe e filha. Cerrou a laje somente quando ouviu o urro da Estrige vindo de cima. Deitou-se ao lado do mumificado corpo de Ada e riscou o sinal de Irden na parte interna da lápide. Colocou sobre o peito a espada e uma pequena ampulheta com areia fosforescente. Cruzou os braços. Não ouvia mais os horripilantes gritos da besta retumbando pelo castelo. Ir qualquer coisa, pois o cólquico e a Celidônia começaram a fazer efeito. 7. Quando Geralt abriu os olhos, a areia na ampulheta já escorrera quase totalmente para a parte inferior, o que significava que sua letargia durara mais do que o devido. Aguçou os ouvidos e não ouviu som algum. Seus sentidos haviam retornado ao estado normal. Empunhou a espada, murmurou uma fórmula mágica, passou a mão pela parte interna da laje que cobria o sarcófago e deslocou ligeiramente a lápide. Silêncio. Afastou a tampa um pouco mais, sentou-se e, segurando a arma em posição de defesa, ergueu a cabeça para fora da tumba. A cripta estava mergulhada, mas ele sabia que amanhecia. Com uma pederneira, acendeu uma pequena lamparina que projetou estranhas sombras nas paredes da cripta. Estava vazia. Saiu do sarcófago com dificuldade, o corpo dolorido, transido de frio e enrijecido. Foi quando a viu, jazendo de costas perto da tumba, nua e desfalecida. Era feia, suja, magrinha, com seios pequenos e pontudos. Seus cabelos cor de cobre chegavam quase à cintura. Geralt colocou a lamparina sobre a lápide, ajoelhou-se e inclinou-se sobre a criatura. Tinha os lábios pálidos e um grande hematoma numa das maçãs do rosto, provocado por um dos golpes. O bruxo tirou as luvas, colocou a espada de lado e, sem cerimônia,
Ergueu com o dedo seu lábio superior. Seus dentes eram normais. Ao estender o braço para pegar sua mão enroscada na vasta cabeleira emaranhada, viu que estava de olhos abertos. Tarde demais. Ela o atingiu no pescoço com as garras afiadas, cortando fundo a carne e fazendo o sangue esguichar no rosto. Urrou, desfechando um novo golpe com a outra mão, dessa vez na direção dos olhos. Gerald caiu sobre ela, agarrando seus braços pelos punhos e mantendo-os presos no chão. Ela tentou abocanhá-lo, mas seus dentes já eram muito curtos. O bruxo aplicou-lhe uma cabeçada no rosto e pressionou-a ainda mais. Ela não dispunha da mesma força de antes e ficou apenas se debatendo sob seu peso, gritando e cuspindo o sangue que lhe escorria da boca. O sangue dele. O ferimento de Gerald era profundo e o sangue jorrava em profusão. Não havia tempo a perder. Ele praguejou e mordeu-a no pescoço, junto da orelha. Deixou os dentes ali cravados, até o momento em que os uivos desumanos se transformaram num agudo e desesperador grito, seguido de uma onda de soluços. O choro de uma brutalmente agredida garota de 14 anos. Soltou-a apenas quando ela parou de se agitar. Ergueu-se, tirou uma tira de pano do bolso e apertou-a contra a ferida no pescoço. Tateou o piso até encontrar a espada na garganta da jovem desmaiada e lhe examinou a mão. As unhas estavam sujas, quebradas, ensanguentadas, mas normais. Completamente normais. Pela entrada da cripta começava a se derramar a acinzentada, úmida e grudenta tonalidade do amanhecer. Gerald dirigiu-se à escada, mas cambaleou e teve de sentar-se pesadamente no chão. O sangue encharcara a tira de pano e, agora, fluía por dentro de sua manga, escorrendo para o chão. O bruxo abriu o gibão e se pôs a rasgar a camisa, transformando o tecido em ataduras, com as quais começou a envolver o pescoço, sabendo que não dispunha de muito tempo e que desmaiaria a qualquer momento. Conseguiu. Do outro lado do lago de Vizin, um galo, eriçando as penas na fresca umidade, cantou pela terceira vez. 8. A primeira coisa que viu, ao abrir os olhos, foi a parede caiada e as vigas do teto do cômodo sobre a casa da guarda. Moveu a cabeça fazendo uma careta de dor e soltando um gemido. Seu pescoço estava envolto num curativo sólido, feito de modo profissional. Permaneça deitado, feiticeiro, disse Velerad. Fique quietinho. Minha espada. Sim. É óbvio que o mais importante de tudo é sua enfeitiçada espada de prata. Fique tranquilo, ela está aqui. Tanto a espada como seus demais pertences, além de 3.000 ducados. Não precisa dizer nada. Eu sou um velho caduco e você um bruxo sábio. Foltest não se cansa de repetir isso nos últimos 2 dias. 2? Pois é, 2. Ela fez um estrago e tanto em seu pescoço. Dava para ver tudo o que havia lá dentro. Você perdeu muito sangue. Foi sorte termos corrido para o castelo logo após o terceiro canto do galo. Em Vizin, ninguém conseguiu dormir naquela noite. Nem pode imaginar a barulheira que vocês andaram fazendo por lá. Não cansa minha tagarelice? E a princesa? A princesa, bem, ela é como soem ser as princesas. É magra e meio abobada. Chora sem parar e faz xixi na cama. Mas, Foltest, espero que não seja para pior. O que você acha, Gerald? O bruxo cerrou os olhos. Bem, já vou indo.
Velerad levantou-se. Descanse. Mas antes que eu me vá, diga-me uma coisa. Por que você quis mordê-la até a morte, hein, Geralt? O bruxo dormia. A voz da razão. 2. 1. Geralt. Acordado de sobressalto, o bruxo ergueu a cabeça. O sol estava já bem alto e forçava seus ofuscantes raios dourados através das frestas das venezianas, penetrando no quarto como tentáculos de luz. Geralt protegeu os olhos com a mão num gesto instintivo e desnecessário, do qual nunca conseguira se livrar. Afinal, as pupilas, estreitando-as em fendas verticais. Já é tarde, anunciou Nenek, abrindo as venezianas. Você adormeceu. Iola, suma daqui, ande! A jovem ergueu-se bruscamente, saltando da cama e pegando a capa jogada no chão. Geralt sentiu no ombro, bem no lugar onde momentos antes repousavam seus lábios, um tênue fio de saliva. Espere, disse hesitante. Iola olhou para ele rapidamente e virou a cabeça. Estava mudada. Não possuía mais nada daquela ondina, daquela luminosa aparição cheirando a camomila que havia sido ao amanhecer. Seus olhos eram azuis e não negros, e tinha sardas no nariz, no colo e nos ombros. As sardas, combinando com a tez e com os cabelos ruivos. Mas ele não as notara antes, ao raiar do dia, quando Iola fora seu sonho. Envergonhado e triste, percebeu que estava ressentido pelo fato de ela não ter permanecido um sonho, e que ele jamais se perdoaria por tal ressentimento. Espere, repetiu. Iola, eu gostaria... Não fale com ela, Geralt, interrompeu Nenek. De qualquer modo, ela não lhe responderá. Suma daqui, Iola. Apresse-se, filhinha. Envolta em sua capa, a jovem andou a passos miúdos na direção da porta, pisando o soalho com pés desnudos. Parecia perturbada, constrangida e desastrada. Já não lembrava mais em nada a... Nenek, disse o bruxo pegando sua camisa. Espero que você não esteja zangada. Não vai castigá-la, vai? Não seja tolo, respondeu a sacerdotisa, aproximando-se do leito. Você se esqueceu de onde está? Isto aqui não é um eremitério, nem um convento. É o templo de Melitele, e nossa deusa nada proíbe às suas sacerdotisas. Ou melhor, quase nada. Mas você me proibiu de falar com ela. Eu não o proibi. Apenas o alertei para a inutilidade daquilo. E ela não fala. Como? Ela não fala porque fez voto de silêncio. É uma espécie de renúncia, graças à qual... de que adianta lhe explicar se você não vai entender patavina? Nem mesmo vai ter seu conceito das religiões. Não se vista ainda. Quero ver como está a ferida em seu pescoço. Sentou-se na beira da cama e habilmente desfez a grossa bandagem que envolvia o pescoço do bruxo, que fez uma careta de dor. Assim que Geralt voltara a Elander, Nenek desfizera os horríveis pontos de cordel de pedreiro com os quais lhe costuraram o pescoço em Vizin, limpara a ferida e colocaram um curativo adequado. O efeito foi óbvio. Chegara ao templo quase curado e agora estava novamente adoentado e dorido. No entanto, não protestou. Conhecia a sacerdotisa havia anos e sabia quanto ela era entendida na arte de curar pessoas e quão rica e versátil era sua farmácia. Uma convalescença no templo de Melitelis. Nenek apalpou a ferida e começou a praguejar. Geralt já conhecia bem a ladainha que começara logo no primeiro dia, e sempre se repetia quando a sacerdotisa via o estrago feito pelas garras da princesa de Vizin.
Que horror! Deixar ser ferido dessa maneira por uma simples estrige. Músculos, tendões. Faltou pouco para ela rasgar a carótida. Pelo amor a Melitele, Geralt, o que está se passando com você? Como permitiu que chegasse tão perto? O que quis fazer com ela? Transar? Geralt não respondeu e sorriu levemente. Não fique sorrindo feito um idiota. Nenek ergueu-se e pegou o pacote de ataduras de cima da cômoda. Apesar de baixa e gorda, movia-se com agilidade. Não vejo graça alguma no que se passou, Sir Geralt. Não precisa exagerar. Não estou exagerando. Nenek cobriu o ferimento com uma papa verde cheirando a eucalipto. Você não deve permitir que o firam, e você não só o permitiu, como também foi ferido gravemente. Mesmo com sua excepcional capacidade de recuperação, apenas daqui a alguns meses seu pescoço recuperará totalmente a mobilidade. Estou avisando, não tente medir forças com um adversário ágil nesse período. Obrigado pelo aviso. Talvez você possa me dar mais um conselho. De que poderei viver durante esse tempo? Juntar um grupo de garotas, arrumar um carro e organizar um bordel itinerante? Nenek deu de ombros, aplicando a bandagem no pescoço do bruxo com movimentos seguros de suas mãos rechonchudas. Conselhos e o ensine a viver? Por acaso sou sua mãe? Pronto, acabei o curativo. Pode vestir-se. O café da manhã será servido no refeitório. Apresse-se, senão terá de prepará-lo você mesmo. Não tenho a intenção de manter as meninas na cozinha até o meio-dia. Onde poderei encontrar você depois? No santuário? Não, no santuário não. Você é sempre bem-vindo aqui, bruxo, mas não quero vê-lo zanzando pelo santuário. Vá dar uma volta. Eu o encontrarei. Muito bem. 2. Geralt percorreu pela quarta vez a estreita aléia de álamos que ia do portão até o edifício residencial e na direção dos 2 blocos que formavam o santuário e o templo principal, alinhados na escarpa de um rochedo. Depois de refletir de voltar ao abrigo e encaminhou-se para os jardins e para os prédios administrativos. Diversas sacerdotisas vestidas com cinzentos trajes de trabalho labutavam arduamente, arrancando ervas daninhas das trilhas e alimentando aves nos galinheiros. Eram, em sua maioria, jovens ou quase crianças. Ao passarem por ele, algumas o cumprimentavam com um gesto da cabeça ou com um sorriso. O bruxo respondia aos cumprimentos, mas sem reconhecê-las. Embora costumasse visitar o templo 1 ou 2 vezes por ano, jamais encontrou mais do que 3 ou 4 rostos conhecidos. As jovens vinham e partiam para ser profetisas em outros templos, parteiras ou especialistas em doenças femininas e infantis, druidezas itinerantes. Mas nunca deixavam de chegar novas, vindas de todas as partes, mesmo das regiões mais distantes. O templo de Melitele em Elander era famoso e desfrutava de uma reputação mais do que merecida. O culto da deusa Melitele era um dos mais antigos e, em seu tempo, dos mais difundidos. Seus primórdios datam de épocas imemoriais, ainda pré-humanas. Quase todas as raças pré-humanas e as primitivas tribos nômades veneravam alguma deusa da colheita e da fertilidade, protetora dos camponeses e dos jardineiros, padroeira do amor e do casamento. A maioria desses cultos concentrou-se e se fundiu no culto de Melitele. O curso do tempo, que fora bastante impiedoso com outros cultos com eficácia nos raramente visitados templos e santuários perdidos no meio das cidades em constante crescimento, revelou-se misericordioso com Melitele. Não lhe faltavam adeptos nem patrocinadores. Ao tentarem explicar a popularidade da deusa,
Os estudiosos que se debruçavam sobre esse fato costumavam recuar até os pré-cultos da grande matriarca, a mãe essencial, apontando para sua ligação com os ciclos da natureza, com o renascimento da vida e com outros fenômenos de nomes grandiloquentes. O trovador Jasquier, um amigo de Gerald que gostava de se passar por especialista em todos os campos possíveis, procurava explicações mais simples. Segundo ele, o culto de Melitele era tipicamente feminino. Afinal de contas, a deusa era pavimentos, além de protetora das parteiras. E uma mulher que dá à luz tem de gritar. Além dos gritos costumeiros, cujo conteúdo em geral consiste em promessas e juras de nunca mais se entregar a homem algum, a mulher prestes a parir precisa invocar a ajuda de uma divindade, e Melitele cabe perfeitamente nesse quesito. E, como as mulheres pariam, parem e continuarão parindo, o poeta concluía sua tese de que a deusa não tinha com o que se preocupar quanto à possibilidade de sua popularidade diminuir. Gerald... Nenek, estava à sua procura. A minha? Indagou a sacerdotisa, lançando-lhe um olhar zombeteiro. Não a de Iola? Também a de Iola. Com algo contra isso? Neste momento, sim. Não quero que você a atrapalhe ou distraia. Ela tem de rezar e se preparar para que o transe tenha resultado. Já lhe disse que não quero transe algum. Não acredito que um transe desses possa me ajudar. E eu, de outro lado, não creio que esse transe possa prejudicá-lo, respondeu Nenek ligeiramente aborrecida. É que não dá para me hipnotizar. Sou imune a isso. Temo por Iola. Isso pode ser um choque demasiado forte para uma médium. Iola não é médium, nem uma vidente mentalmente perturbada. Aquela criança goza de proteção especial da deusa. Pare de fazer caretas, por favor. Como já lhe disse, conheço o conceito que você tem das religiões. E não creio que venha a me atrapalhar no futuro. Não sou fanática. Você tem todo o direito de achar que somos regidos pela natureza e pela força nela oculta. Pode estar convencido de que os deuses, entre os quais incluo minha Melitele, não passam de uma personificação desse poder, inventados por nós para que a plebe ignara pudesse compreendê-lo melhor e aceitasse sua existência. Para você esse poder é cego, enquanto para mim, Gerald, a fé permite esperar da natureza aquilo que é encarnado por minha deusa. A ordem, a lei, a benignidade e a esperança. Sei disso. Se você sabe de onde vêm todas essas reservas ao transe, está com medo de quê? De que eu o obrigue a se prostrar diante de uma estátua, a bater com a testa no piso do templo e a entoar cânticos? Ficarmos os três sentados juntos por algum tempo, você, eu e Iola. E veremos se as faculdades da garota nos permitirão enxergar no meio do turbilhão das forças que o envolvem. Talvez acabemos descobrindo algo que vale a pena saber ou não. Pode ser que as forças do destino que o cercam não queiram se revelar a nós, permanecendo ocultas e incompreensíveis. Não sei. Mas por que não deveríamos tentar? Porque isso não faz o menor sentido. Não estou cercado pelo turbilhão do destino. E mesmo se estivesse, por que cargas d'água deveríamos remexer nisso? Gerald, você está enfermo. Você quis dizer ferido. Sei muito bem o que quis dizer. Há algo errado em você, eu posso sentir isso. Afinal, conheço-o desde criancinha. Quando o vi pela primeira vez, você... E agora? Sinto que você está rodopiando num maldito vórtice, todo emaranhado, cingido por um nó corrediço que vai se apertando aos poucos. Quero saber de que se trata, e como não posso fazer isso sozinha, tenho de apelar para as faculdades de Iola. Será que você não está querendo aprofundar-se demais?
Para que essa metafísica toda? Se quiser, poderei me abrir com você. Preencherei suas tardes com descrições dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos. Arrume uma barrica de cerveja para que não me resseque a garganta e poderemos começar ainda hoje. Temo apenas que a entediarei, pois você não encontrará nós ou vórtices em minhas narrações. Serão apenas histórias banais de um bruxo. Mas volto a insistir que um transe não lhe faria mal algum. E você não acha, perguntou Geralt com um sorriso irônico, que minha descrença na falta de sentido em um transe desses não comprometeria de saída sua finalidade? Não acho. E sabe por quê? Não. Nenek inclinou-se e encarou Geralt com um estranho sorriso nos lábios pálidos. Porque seria a primeira prova cabal de que a descrença possa ter algum tipo de poder. Um grão de veracidade. 1. Pequenos pontos negros movendo-se no céu riscado por faixas de neblina chamaram a atenção do bruxo. Eram muitos. Os pássaros descreviam círculos voando lentamente. De súbito, interrompem flechas para logo em seguida voltarem a se erguer com um violento agito de asas. O bruxo ficou observando as aves por um bom tempo. Avaliou sua distância e calculou o tempo necessário para chegar até elas, levando em consideração a topografia, a espessura da floresta e a profundidade e a extensão da ravina que suspeitava existir pelo caminho. Por fim, tirou o manto e afivelou mais fortemente, em 2 furos, o cinturão que lhe atravessava o peito. A guarda e o punho da espada presa às suas costas sobressaíam de seu ombro direito. Vamos fazer um pequeno desvio, Plotka, disse. Sairemos da estrada. Não creio que aqueles pássaros estejam voando em círculos à toa. A égua, obviamente, não respondeu, mas tão familiar. Talvez seja apenas o cadáver de um alce, continuou Geralt. Mas talvez não seja. Quem poderá saber? Como suspeitara, existia ali uma ravina. Ele olhou para as copas das árvores que cobriam o despenhadeiro e notou que sua borda estava seca, sem espinhos nem troncos apodrecidos. Passou pela ravina com facilidade. Do outro lado havia um bosque de bétulas, e logo atrás uma campina com uma cega e um urzal erguendo ao céu tentáculos formados por um emaranhado de galhos e raízes. Assustadas pela aparição do cavaleiro, as aves passaram a voar mais alto, soltando estridentes grasnados selvagens. Geralt viu imediatamente o primeiro corpo. E o azul fosco do vestido destacavam-se no meio dos tufos de carriços amarelecidos. Não viu o segundo corpo, mas sabia onde se encontrava. A localização do cadáver era revelada pela presença de 3 lobos que, sentados sobre as patas traseiras, observavam calmamente o cavaleiro. A égua soltou um bufo, e os lobos, como em obediência a um comando, se dirigiram devagar para a floresta, virando de vez em quando a cabeça triangular e olhando para o intruso. Geralt saltou da cavalgadura. A mulher de colete e vestido azul não tinha mais rosto, pescoço e boa parte da coxa esquerda. O bruxo passou ao largo do corpo sem se deter. O homem jazia com o rosto enfiado no chão. Geralt não o virou, constatando que não estiveram ociosos. De qualquer modo, não havia necessidade de um exame mais minucioso dos restos mortais. Os ombros e as costas do gibão de lã estavam cobertos por uma escura mancha de sangue coagulado. Era evidente que o homem morrera em decorrência de um golpe na nuca e que os lobos destroçaram o corpo apenas mais tarde.
Preso a um largo cinturão e junto de um punhal enfiado numa bainha de madeira, o homem portava uma bolsa de couro. O bruxo arrancou-a e, virando-a sobre a grama, deixou cair do interior uma pederneira, um pedaço de giz, cera para selar cartas, um punhado de moedas de prata, uma navalha dobrável metida num estojo de osso, uma orelha de coelho, 3 chaves presas a uma argola e um amuleto com formato fálico. A chuva e as cartas escritas em pedaços de pano. A terceira, escrita num pergaminho, também estava molhada, porém legível. Era uma carta de crédito emitida pelo Banco dos Gnomos de Murivel em favor de um comerciante chamado Ruli Asper, ou Aspen. Seu valor não era elevado. Abaixando-se, Geralt ergueu a mão direita do cadáver. Como imaginara, um anel de cobre apertado num dedo inchado e arroxeado continha a insígnia da Associação de Armeiros. Um estilizado elmo com viseira, 2 espadões cruzados e a runa A gravada debaixo deles. O bruxo retornou ao corpo da mulher. Assim que começou a virar o cadáver, sentiu algo picar-lhe o dedo. Era uma rosa presa ao vestido. A flor murchara, mas não eram de um azul muito escuro. Era a primeira vez em toda a vida que Geralt via uma rosa assim. Virou o corpo por completo e estremeceu. Na desnuda e deformada nuca da mulher, podiam-se ver claramente marcas de dentes, mas não eram de lobo. O bruxo recuou com cautela até a égua e montou-a sem desgrudar os olhos da beira da floresta. Circundou a campina por 2 vezes, olhando em volta e inclinando para a frente, examinando atentamente o solo. Sim, Plotka, sussurrou, detendo o animal. O caso parece claro, mas não totalmente. O armeiro e a mulher vieram a cavalo vindo daquela floresta. É mais do que evidente que estavam voltando, porque ninguém costuma ficar viajando por aí por tanto tempo sem descontar uma carta de crédito. Por que tomaram este caminho em vez da estrada? É difícil responder. Mas estavam cavalgando pela campina, lado a lado, quando, por um motivo desconhecido, desceram ou caíram das montarias. O armeiro morreu imediatamente. A mulher saiu correndo, depois caiu e também morreu, enquanto aquilo que não deixou rastros a arrastou com os dentes cravados em sua nuca. Isso ocorreu há 2 ou 3 dias. Os cavalos devem ter fugido, e não vamos perder tempo procurando por eles. A égua, como era de esperar, não respondeu. O que matou aqueles 2? Continuou Geralt, olhando para a beira de nem um lobisomem, nem um leche. Tanto um como o outro não deixariam tal quantidade de carne para os devoradores de carniça. Caso houvesse pântanos por aqui, eu diria que poderia ser uma kikimora ou um whipper. Acontece que não existem pântanos nestas redondezas. O bruxo inclinou-se e afastou um pouco o chairel que cobria a anca do animal, revelando, presa à sela, uma segunda espada, com guarda brilhante ricamente decorada e punho negro como carvão. Sim, Plotka, vamos ter de fazer um desvio. É preciso verificar por que o armeiro e a mulher estavam viajando pela floresta e não pela estrada. Se passarmos com indiferença por tais acontecimentos, não conseguiremos ganhar sequer o suficiente para... A égua seguiu em frente com resignação, evitando cuidadosamente pisar nos buracos deixados pelas raízes de árvores tombadas. Embora não se trate de um lobisomem, é melhor não arriscar, prosseguiu o bruxo, tirando do alforje um molho de acônito seco e pendurando-o no freio de Plotka. O animal relinchou.
Geralt afrouxou a gola do gibão e dele tirou o medalhão com a cabeça de lobo de presas arreganhadas. O medalhão, pendurado numa fina corrente de prata, balançava-se acompanhando o ritmo das pisadas do cavalo e brilhava como mercúrio sob os raios do sol. 2. Notou o telhado cônico de uma torre ao chegar ao topo de uma elevação que alcançara cortando o arco da curva de uma tente, coberta de abeleiras e bloqueada por galhos secos e uma espessa camada de folhas amarelecidas. Não parecia segura para ser descida montado. O bruxo recuou, moveu-se com cuidado pelo declive e retornou à estrada principal. Cavalgava lentamente, parando a égua a cada momento e, inclinando-se na sela, procurava rastros. De repente, a égua agitou a cabeça, soltou um relincho selvagem e começou a bater repetida e vivamente as patas no solo, formando um redemoinho de folhas secas. Geralt envolveu o pescoço do animal com o braço esquerdo, juntou os dedos da mão direita na forma do sinal de axia e ficou sussurrando encantos, passando a mão na cabeça da cavalgadura. A coisa está tão feia assim? Vamos fazer o sinal. A tal ponto? Calma, Plotka, calma. O encanto funcionou imediatamente, mas, apesar de estimulada pelos calcanhares do bruxo, a égua avançou devagar, de má vontade, de maneira automática, desprovida da habitual elasticidade. O bruxo saltou agilmente da sela e passou a caminhar, conduzindo o animal pelas rédeas. Deparou com um muro. Entre o muro e a floresta não havia separação alguma, nenhum espaço vazio. Árvores jovens e arbustos de zimbro entrelaçavam suas folhas com as de era e de videira selvagem agarradas à parede de pedra. Geralt ergueu a cabeça. No mesmo instante sentiu como se uma minúscula criatura rastejasse por sua nuca, eriçando o que aquilo significava. Alguém estava olhando para ele. O bruxo virou-se lenta e fluidamente. Plotka soltou mais um bufo, e os músculos de seu pescoço tremeram debaixo da pele. Ao pé do declive pelo qual Geralt acabara de descer, estava parada uma jovem, com uma das mãos apoiada no tronco de um amieiro. O longo vestido branco contrastava com a brilhante negrura dos longos cabelos despenteados que lhe caíam sobre os ombros. Geralt teve a impressão de que ela estava sorrindo, mas não podia ter certeza. A jovem estava longe demais. "Salve!" disse ele, erguendo a mão num gesto amistoso e dando um passo em sua direção. A jovem virou ligeiramente a cabeça. Tinha rosto pálido e imenso sorriso, se é que se podia chamá-lo assim, desaparecera por completo, como se tivesse sido apagado com um pano. Geralt deu mais um passo. Ouviu-se um estalido de folhas e a jovem correu como uma corça, esvoaçando por entre os arbustos de abeleiras e, ao sumir na floresta, reduziu-se a um tênue traço branco. O comprimento do vestido parecia não tolher em nada a liberdade de seus movimentos. A égua relinchou com pesar, erguendo a cabeça. Geralt, com os olhos ainda voltados para a floresta, instintivamente acalmou-a com o sinal. Levando-a pelas rédeas, encaminhou-se devagar para o muro, afundando até a cintura no meio da folhagem de bardanas. O portão era sólido, adornado com ferragens dobradiças enferrujadas e provido de uma grande aldrava de bronze. Após uma breve hesitação, o bruxo estendeu o braço e tocou com a mão a argola de bronze esverdeado, mas teve de recuar rápido, pois o portão abriu-se, rangendo horrivelmente e atirando para os lados tufos de grama, pedrinhas e pequenos galhos secos. Atrás do portão não havia viva alma, apenas um pátio deserto, abandonado
e coberto de urtigas. Geralt adentrou, puxando a égua atrás de si. Atordoada pelo sinal, ela não oferecia resistência, mas colocava as patas de maneira tensa e hesitante. 3 dos lados do pátio eram cercados por um muro e por restos de andaimes, enquanto o quarto abrigava um palacete com fachada mosqueada, manchas de infiltração e grinaldas de era. As venezianas, cuja tinta descascara havia muito tempo, estavam cerradas, assim como a porta. Geralt amarrou as rédeas de Plotka num pequeno poste junto do portão e dirigiu-se lentamente para o palacete, andando por um caminho revestido de cascalho e passando perto de um pequeno chafariz cheio de folhas e lixo. Montado num extravagante pedestal no centro da fonte, um golfinho esculpido em pedra branca erguia-se orgulhosamente, apontando para o céu a cauda rachada. Perto da fonte, num lugar que muito tempo atrás fora um canteiro de flores, crescia uma roseira. Ela não se diferenciava em nada das demais roseiras que Geralt já vira, exceto pela cor. As rosas com um leve toque de púrpura na ponta de algumas pétalas. O bruxo aproximou o rosto de uma delas e aspirou o seu perfume. A flor tinha o típico cheiro de rosas, porém um pouco mais intenso. A porta do palacete abriu-se com um grande estrondo, e Geralt ergueu rapidamente a cabeça. Pelo caminho, rangendo sobre o cascalho, corria em sua direção um monstro. A mão direita do bruxo se deslocou como um raio por cima do ombro direito, enquanto a esquerda deu uma sacudidela no cinturão que lhe atravessava o peito, fazendo a empunhadura da espada pular para sua palma. A lâmina sibilou ao sair da bainha, descreveu um semicírculo no ar e se imobilizou, com a ponta virada para a besta. Ao ver a arma, o monstro freou violentamente, atirando o cascalho para talvez um movimento sequer. A criatura tinha forma humana e estava vestida com trajes gastos, mas de excelente qualidade, providos de adornos de bom gosto, porém sem nenhuma utilidade. A aparência humana, no entanto, não ultrapassava a suja gola do gibão, já que dela emergia uma gigantesca cabeça peluda como a de um urso, com orelhas enormes, olhos selvagens e uma medonha bocarra cheia de presas retorcidas, entre as quais, parecendo uma labareda, agitava-se uma língua escarlate. Suma daqui, mísero mortal! Urrou o monstro, agitando as patas, mas sem sair do lugar. Senão vou devorá-lo, fazê-lo em pedacinhos. O bruxo não se mexeu. Você é surdo! Suma daqui! Gritou a criatura, soltando um som parecido com algo entre o grunhido de um porco e o bramido de um cervo macho. As venezianas de todas as janelas abriram e fecharam com grande estrondo, fazendo desabar mais pedaços de reboco dos parapeitos. Nem o bruxo, nem o monstro se moveram. Fuja enquanto está inteiro, bradou o monstro, menos seguro de si. Senão o quê? Interrompeu Geralt. A criatura bufou ameaçadora, meneando a horrenda cabeçorra. Olhem para ele, como é ousado! Disse calmamente, arreganhando as presas e encarando Geralt com os olhos injetados de sangue. Esse ferro! Não percebeu que se encontra no pátio de minha casa? Ou será que no lugar de onde você veio há o costume de ameaçar o dono na própria casa? Ah, sim, confirmou Geralt. Mas apenas quando ele cumprimenta seus visitantes com urros selvagens e ameaças de estraçalhá-los. Só me faltava essa! Enervou-se o monstro. Ser ofendido por um vagabundo qualquer.
Um visitante tanto. Adentra sem cerimônia meu pátio, destrói flores que não lhe pertencem, tem o rei na barriga e espera ser recebido com pão e sal. Arre! A criatura cuspiu com raiva, bufou e fechou a bocarra, as presas lábios, dando-lhe a aparência de um javali. É agora? Perguntou o bruxo, depois de uma breve pausa, abaixando a espada. Vamos ficar assim, parados, olhando um para o outro? E o que você propõe? Que nos deitemos? Ironizou o monstro. E guarde esse ferro. O bruxo enfiou agilmente a arma na bainha presa às costas, mas sem tirar a mão da empunhadura. Agradeceria, disse, se você não fizesse movimentos bruscos. A espada pode ser sacada facilmente e mais rápido do que você pode imaginar. Deu para perceber, rosnou a criatura. Não fosse isso, você há muito estaria do outro lado do portão com a marca da sogra. Como veio parar aqui? Me perdi pelo caminho, mentiu Geralt. Perdeu-se, repetiu o monstro, fazendo uma careta de desagrado. Pois se ache. Do outro lado do portão, evidentemente. Aponte para o sol com sua orelha esquerda e mantenha assim. Em pouco tempo estará de volta à estrada. Vamos, ande! Está esperando o quê? Há água por aqui? Perguntou calmamente o bruxo. Meu cavalo está com sede e eu também, se não for incômodo. A criatura ficou desnorteada e coçou a cabeça. Diga-me uma coisa, falou. Você realmente não está com medo de mim? E deveria? O monstro uma vez e ajeitou energicamente suas calças avolumadas. Que seja! Por que não receber um visitante? Não é todo dia que aparece alguém que não foge ou desmaia logo que me vê. Muito bem. Se você for um honesto viajante cansado, convido-o a meu palacete. Mas se for um ladrão ou assaltante, esteja prevenido. Esta casa executa minhas ordens. Entre estes muros, quem manda sou eu. Após esse preâmbulo, a criatura ergueu uma das patas cabeludas. Todas as venezianas voltaram a se fechar, enquanto de dentro da garganta de pedra do golfinho emanou um surdo murmúrio. Convido, repetiu. Geralt não se moveu da casa. Você mora sozinho? Indagou. E o que você tem a ver com quem eu moro? O monstro estava irritado, mas logo em seguida riu alto. Ah, compreendo. Você deve estar se perguntando se eu tenho 40 serviçais tão belos quanto eu. Pois saiba que não. E agora, com todos os diabos, vai ou não aceitar o convite feito do fundo do coração? Caso não aceite, o portão está bem atrás de sua bunda. Geralt inclinou-se rigidamente. Aceito o convite, disse formalmente. Não menosprezarei sua hospitalidade. Sinta-se como em sua casa, respondeu a criatura, também de maneira formal, porém com um certo desleixo. Venha por aqui, prezado visitante. Quanto a seu cavalo, deixe-o junto do poço.